Pessoal, a última, né, habilidade aqui tem a ver com porcentagem e tá falando assim, a última dessa série, tá falando sobre essa habilidade que envolve resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Nesse caso, a gente não vai utilizar as tecnologias digitais, mas nós vamos focar na regra de 3 ou na proporcionalidade, que é algo que a gente tem trabalhado. Então aqui, ó, deixa eu só mudar a cor aqui. Vamos lá. Inicialmente fala o seguinte: em um restaurante há 80 fotografias, né, autografadas por artistas, celebridades, e dessas 32 são coloridas. E a pergunta: qual é a porcentagem de fotografias coloridas? Mesma coisa considerando a proporcionalidade e razões de mesma grandeza. Nós temos que 80 fotografias representarão 100%. Então vou pôr aqui fotos, beleza? E eu quero saber 32 fotografias, qual é o percentual que representa. Posso montar a proporção assim, ó, 80 vezes x tem que ser igual a 100 vezes 32. 80x é igual a 3.200. X é igual a 3.200 dividido por 80. Aqui, 3.200 dividido por 80. O múltiplo de 80 mais próximo de 320 é o próprio 320, que é quando eu multiplico por número 4. Sobra resto zero. Zero é múltiplo de qualquer valor, então ele é múltiplo de 80 também. E aí nós chegaríamos a uma conclusão de que esse valor que nós estamos falando aqui de 32 fotografias representa 40%. A outra questão fala assim, ó, Jaime é um representante comercial, né? Ele passa 40% do tempo de trabalho dirigindo um carro. E aí fala, em 40 horas semanais de trabalho, quantas horas Jaime passa dirigindo? Pessoal, de novo, né, algumas informações estão implícitas, porque você tem que comparar na porcentagem a parte com o todo. Nesse caso, todo o total de horas é 40, então corresponde a 100%. E aí ele quer saber, 40% é o tempo que ele passa dirigindo. Quanto é 40% de 40, beleza? E aí, né, tem outros métodos de calcular a porcentagem, mas eu estou contemplando essa ideia que a gente está trabalhando. Aqui você tem uma proporção que é assim, ó, 40 está para x, da mesma maneira que 100 está para 40. Então você vai multiplicar. 100 vezes x tem que ser igual a 40 vezes 40. 100x é igual a 4 vezes 4 é 16, turma, com mais os outros dois zeros aqui, beleza? Um cálculo rápido. O 100 que multiplica, a gente pode reescrever pela operação inversa, dividindo. E dividir por 100, vocês já sabem. É como se a gente simplificasse os dois zeros, ou se quiser dividir, pode dividir para verificar. Mas aí chegaríamos a uma informação de que ele trabalha dirigindo 16 horas. Tranquilo? Um outro problema é assim, ó. Compareceram ao exame 240 candidatos e sendo aprovados 156. Qual é a porcentagem de reprovados? Primeiro ponto, você pode calcular, né, a quantidade de aprovados e depois o que restar é o percentual de reprovados. Ou você pode aqui de uma vez pensar o seguinte: se eu tenho 240 candidatos e 156 foram aprovados, 10 menos 6, 4, 14 menos 5, 9, só que aqui não seria 14 porque a gente desagrupou, e aí seria um erro comum, muita gente errar isso, beleza? Então é 13 menos 5 vai resultar em 8, e aqui a gente desagrupou também, 1 menos 1, nós teríamos 84. Dessa maneira, eu posso afirmar que 240 corresponde a 100%, tá? Candidatos. E eu quero saber, né, qual é o percentual referente aos reprovados, que foram 84. Daí, utilizando a nossa lógica da proporcionalidade, eu posso afirmar que 240 está para 84, da mesma maneira que 100 está para x. Multiplicando utilizando a propriedade da proporção, eu tenho que 240 vezes x tem que ser igual a 100 vezes 84. 240x é igual a 8.400. E aí vem divisão. Eu vou lembrar aqui, 240 que multiplica pode ser reescrito no segundo membro da equação dividindo. Eu pus 2.400 aqui, 240 só. E aí eu tenho a seguinte situação, 8.400 dividido por 240. Pessoal, estimativa. 2 vezes 2 é 4, então ficaria ali perto de 480 por aí.
3 vezes 2, 6 no caso ali 600, né? Tem o caso do 4, 700 e alguma coisa. Então, se você acrescenta mais 200, passava. Então, aqui a gente já sabe que é 3, beleza? E aí, se eu multiplicar 240 vezes 3, nós temos 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 6, 7. Então, nós temos 720. 0 menos 0, 0. 4 menos 2, 2. 8 menos 7, 1. Aqui, ó, 1020, porque agora tem as unidades. E 1020 é múltiplo de 240, turma. É múltiplo pelo seguinte. 240 é o dobro de 120. E 1020, se você observar bem, envolve essa ideia, né, da relação do dobro. Só que, nesse caso, se você tem 240 vezes, digamos assim, vezes 5, olha o que acontece. 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Beleza? Então, nós teríamos aqui 1020. Logo, seria 35. E 35 é o percentual referente aos alunos reprovados. Significa que 35% dos alunos foram reprovados. Ah, mas eu tenho uma calculadora. A vida seria muito mais fácil. Você nem precisaria fazer uma regra de 3 se você tivesse a calculadora, mas, igual eu falei, nessa situação a gente está contemplando a utilização da regra de 3 no cálculo da porcentagem. Aqui, na próxima situação, está assim, ó. Num painel de 20 metros quadrados de área, 30% são ocupados por ilustrações e a metade das ilustrações é azul. Assim, qual é a área ocupada pelas ilustrações azuis? Turma, exige informações, né, interpretações que estão além do enunciado. Você poderia até fazer o cálculo com os números que você está aqui, mas se ele pediu a área ocupada pelas ilustrações azuis, você poderia lembrar que ilustração é 30% e metade da ilustração é azul. Então, 15%, 15% das ilustrações seria o valor que nós queríamos encontrar, beleza? E aqui no caso, nem vou pôr uma nomenclatura, vou deixar assim mesmo. E aqui embaixo você poderia afirmar que 100% corresponde aos 20 metros quadrados, ok? Daí, você tem uma razão que fala que x está para 20, da mesma maneira que 15 está para 100. Logo, 100 vezes x tem que ser igual a 15 vezes 20. 100x é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 100, e x vai ser igual a 3 metros quadrados. Essa era a área ocupada por ilustrações e ilustrações azuis, no caso, especificamente. Turma, essa aqui tem a ver com volume e assim, ó, a unidade de medida trabalhada aqui está sendo os litros, beleza? Então significa que os 2 litros de água vão corresponder a 100%, porque diz o seguinte: o volume da água aumenta 8,5% quando congela. Que volume de gelo se obtém, né, ao congelar 2 litros de água? Então, o gelo é a água, né, em um outro estado. Não no estado geográfico, né, mas no estado físico. Então, quando você considera que esses 2 litros de água na forma líquida, ele representa 100% de um determinado espaço, ao congelar, você vai conseguir encontrar um valor que referente a esse gelo, né, o espaço que ele ocupa, o volume. Então, aqui você aumentaria em 8%, é o 100% mais o 8,5%. Então, é esse volume que a gente quer encontrar. Nesse caso, você teria uma razão de que 2 está para x, da mesma maneira que 100 está para 108,5. E aí eu poderia generalizar de que 100 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 108,5. 100x é igual a 217, fazendo mentalmente aqui. O 100 que multiplica, a gente poderia reescrever dividindo. E quando a gente divide por 100, é como se essa vírgula, né, deslocasse 2 casas decimais. Nós chegaríamos a 2,17. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós chegaríamos que o valor de x é igual a 2,17. Significa que esse 17, turma, é como se tivesse se aumentado nessa fração, considerando os 2 litros de água. Digamos ali 17 ml, ok? Só que
estaria, né, no estado sólido. E se você, né, quiser se unificar, digamos assim, os estados e ali considerar só a parte do volume, aí seria um outro cálculo, né, considerando o volume que ocupa, a água e tudo mais, mas a proporção não mudaria, beleza? Seria essa mesma aqui. Que turma? Fala o seguinte, ó. Numa turma, né, numa turma, 80% dos alunos foram aprovados, 15 reprovados e 6 alunos, né, restantes desistiram do curso. E aí na turma havia quantos alunos no total? Pessoal, se você tem aqui a quantidade de alunos aprovados, beleza? Você tem a quantidade de alunos reprovados e você tem uma outra quantidade que desistiram, desistentes. Então, quando você tem essas situações, você pode falar em porcentagem ou em número mesmo, né, de alunos. Aqui eu sei que é 80%, aqui eu sei que é 15% e aqui eu sei que são 6 alunos. Só que 80 mais 15 é 95, então aqui só poderia ser 5%. E no final da pergunta ele quer saber, na turma havia quantos alunos, então ele quer saber quanto é 100%. Uso todos os dados, né, para refletir, criar uma estratégia, mas para calcular, eu vou falar que 100% é uma quantidade que eu quero descobrir, tá? E que 6 alunos correspondem a 5%. Daqui, eu já posso montar uma proporção que diz assim, ó, x está para 6, da mesma maneira que 100 está para 5. E aí montamos a conta. 5 vezes x tem que ser o mesmo valor que 6 vezes 100. 5x é igual a 600, x é igual a 600, o 5 multiplica divide. E aí, dividindo aqui, o múltiplo de 5 mais próximo do 6 é o próprio 5, que é quando eu multiplico por 1, sobra 1. 10 é múltiplo de 5, que é quando eu multiplico por 2. E 0 também é múltiplo, que é quando eu multiplico por 0. Por isso que na sala de aula, inicialmente, a quantidade de alunos era de 120, beleza? O problema diz o seguinte, pessoal. Ao comprar um computador à vista, obtive um desconto, né, de 275. Então, vou colocar aqui de uma vez. Está comparando o valor. Então, 275, que corresponde a 10%. Beleza? E aí pergunta qual o valor pago pelo computador. Não é 100% aqui, porque você vai pagar 90% do valor inicial, já que você conseguiu um desconto de 10%. Então, bastava você montar a proporção desse jeito, lembrando que 275 estaria para o x da mesma maneira que o 10 estaria para o 90, que você encontraria o valor que você pagou à vista com o desconto. Então, 10 vezes x tem que ser igual a 275 vezes 90. Se eu fizer essa conta aqui, vai resultar no seguinte, ó. 0 vezes qualquer valor é 0, turma. Então, aqui nós temos 3 vezes o 0. 0 vezes 5, 0 vezes 7 e 0 vezes 2. 9 vezes 5, 45. O agrupamento aqui no alto, 9 vezes 7, 63. Com mais 4, 67. E 9 vezes 2, 18. Com mais 6 ali, 24. Então, nós teríamos aqui 0, 5, 7, 4, 2. 24.750. Se o 10 que multiplica, né, é reescrito dividindo, quando a gente divide por 10 é uma casa decimal a menos, né, uma ordem a menos. Então, nós teríamos aqui 2.475. Esse seria o valor pago, né, considerando que você ganhou um desconto de 10%. Essa última questão fala assim, ó, em uma liquidação, um terno de 275 foi comprado por 220. Aí pergunta, de quantos reais foi o desconto? Só 275 menos 220. 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5. E 2 menos 2, 0. Então, o desconto, ele foi, ó, de 55 reais. Beleza? E aí pergunta de quanto, né, de quantos por cento foi o desconto. Se o valor inicial era 275, ele corresponderia a 100%, e você teve um desconto de 55%, você consegue descobrir, né, qual o percentual desse desconto. Até porque você consegue afirmar que 275 está para 55, da mesma maneira que 100 está para x.
275 vezes x tem que ser igual a 55 vezes 100. 275 x, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Tem que ser igual a 5.500. X é igual a 5.500. O 275 que multiplica pode ser reescrito aqui dividindo. E aí nós teríamos que dividir esse valor, né? Sem medo da divisão aí. 275, quando você multiplica por 2, pessoal, já é 400, 550. Porque quando você soma 75 mais 75, é 150. Então, se você multiplicar por 2 aqui, ó, ele já seria 550. Sobraria resto zero. Zero é um múltiplo de 275. E aí nós teríamos um valor, né, digamos assim, inteiro, no qual poderíamos afirmar que o desconto foi de 20%. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.